galera, olha, na aula de hoje a gente vai trabalhar, dando sequência ao nosso cronograma, com a ótica, que é uma das partes mais tranquilas, na minha opinião, da física, mas eu entendo que ela é muito 8 ou 80. Tem aluno que acha muito fácil e tem aluno que acha impossível, porque tem muita coisinha, muito detalhe, muita coisa para trabalhar. Essa primeira aula é uma aula de conceitos básicos da ótica geométrica. Então, a gente vai trabalhar os conceitos básicos, falar algumas definições, trabalhar com alguns exercícios. Eu coloquei vários exercícios na lista de exercícios, são 14, porque eles são, na minha visão, exercícios mais simples de serem feitos. Não quer dizer que eles são fáceis, porque se você não sabe o conceito, você não resolve. Mas eles são mais simples de resolver. Tá? Então, é por isso que eu coloquei mais. Beleza. E tem esse episódio que eu mandei para vocês no grupo, que é sobre o nascimento dessa ótica geométrica, sobre alguns exemplos, sobre o Newton, o trabalho que o Newton teve com a luz e outros carinhas também, outros cientistas também. Então não deixe de assistir não, já que tem gente reclamando que está com pouca coisa para fazer, né? Está entediado, assistam. Então vamos começar aqui com a ótica geométrica, que é o primeiro trabalho do Newton como cientista, foi o que deixou o Newton famoso, foi o trabalho dele com as cores, tá? E aí, por que a gente chama de ótica geométrica? Porque a gente trabalha usando geometria plana. Tudo que a gente estiver trabalhando aqui, a gente vai trabalhar como se fosse a geometria plana. Semelhança de triângulos, regra de 3, trabalhar com ângulos, esse tipo de coisa. Tá? Então, o que é essa parte aqui da física, que a ótica traz, né? A ótica vai trabalhar com os fenômenos relacionados com a luz visível. Então, tudo que tiver relacionado com a luz visível, a gente vai tentar trabalhar nessa ótica geométrica. Bom, mas por que luz visível? Toda luz é visível, não? Não, né? A luz visível é uma pequena parcela de um espectro da luz que existe no universo, né? Se a gente fosse pensar em questão de frequência, vamos pensar que a frequência vai aumentando assim, ó. Para quem lembra aí, frequência é a quantidade de repetições que uma onda tem por segundo, né? Então, por exemplo, frequência em hertz. A luz com menor frequência que a gente tem notícia, né? São as ondas de rádio. Então a gente fala, ou você fala, luz de rádio ou onda eletromagnética, que são o rádio, né? A definição de luz, toda vez que você falar luz, na verdade está querendo falar em onda eletromagnética. Então existem ondas eletromagnéticas que são visíveis aos nossos olhos. E é isso que a gente vai trabalhar na ótica geométrica. Depois da onda de rádio, você tem onda de TV, celular, micro-ondas, um tanto de coisa, Wi-Fi, Bluetooth, não sei o que e tal, até chegar numa onda chamada infravermelho. Por que infravermelho? Infra vem do grego ou do latim, não sei, mas significa abaixo. Então, infravermelho significa abaixo do vermelho. Por quê? Porque a primeira cor que a gente enxerga nesse espectro da luz visível é a cor vermelha. Olha que nossos olhos começam a identificar a luz visível, ela começa a ser identificada no vermelho. Ou seja, a gente diferencia as cores, né, da luz através da frequência delas. Depois do vermelho vem o laranja, depois do laranja vem o amarelo. A frequência vai aumentando. Depois vem o verde. Não sei se é esse tom de verde, mas vem o verde. Depois vem o azul. Depois vem o anil, que eu não vou ter aqui. Acho que não tem nessa paleta de cores minha, mas é um azul mais escuro. E por último vem o violeta, que também não tem nessa paleta de cores aqui. Tá? Porque ele é mais escuro que esse treco aqui, ó. Tá? Então é nessa sequência aqui de cores. Vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Por que o Newton ficou famoso? Porque o Newton percebeu que quando ele tinha um raio de luz,
um raio de luz vindo do Sol e esse raio de luz passava por um prisma, prisma é simplesmente um material feito de, opa, deixa eu, um material de vidro, por exemplo, um triângulo de vidro. O Newton percebeu que a luz, ao passar por um prisma, ela se decompunha em várias cores. Então, ela entrava no prisma e quando ela saía do prisma, ela saía com várias cores nessa sequência. Um raio de luz vermelho, e aí é nessa sequência. O primeiro era o vermelho e o último era o violeta. Não vou desenhar todos, mas olha só. E o último a sair era o violeta. Então ia, vamos desenhar aqui, ó, vermelho, depois o laranja, né? Cada cor se diferenciava nesse lance que o Newton chamou de dispersão do espectro da luz branca que vinha do Sol. Então, o Newton percebeu que a luz do Sol era branca e que, ao passar por um prisma, ela se dispersava. Dispersão significa espalhar em várias cores, tá? Então, o Newton ficou famoso por isso. Lógico que não foi só isso, né? O trabalho dele tem várias outras coisas. Então, ele mostrou para a gente que a luz do Sol, a luz solar, ela vinha para a gente branca e que a cor branca, na verdade, era a junção dessas cores, desde o vermelho até o violeta. E o que ele percebeu também, apesar da luz do Sol ser composta por várias cores, ele não precisava de todas as cores para produzir uma luz branca. Então, olha só, você tinha lá vermelho, laranja, amarelo. É lógico que são infinitas cores. Ele colocou 7 cores, gente, mas são infinitas, né? Porque como depende da frequência, a variação de frequência, por exemplo, o vermelho aqui, ele tem 4 vezes 10 a 14 Hz de frequência. O violeta tem 7 vezes 10 a 14 Hz de frequência. Quantas frequências possíveis existem entre 4 e 7? Infinitas. Então são infinitas tonalidades diferentes. Por isso você pode comprar um monitor aí de 16 bilhões de cores, né? Porque tem essa possibilidade mesmo. Amarelo, verde, azul, anil e o violeta. Só que o que o Newton percebeu é que ele não precisava de todas essas cores. Ele percebeu que com vermelho, verde e azul, ele conseguia produzir quaisquer outras cores. Então, vermelho, verde e azul são as cores primárias da luz. Você fala assim, mas eu aprendi que era amarelo, né? Não era azul, era amarelo, era vermelho, verde e amarelo. Gente, essas cores, vermelho, verde e amarelo, são as cores primárias para tinta, para pigmento. A gente está falando de luz aqui, tá? Então, quando a gente fala de luz, a gente tem vermelho, verde e azul, e eu vou mostrar como é que funciona, tá? Como cores primárias. Passou de 7 vezes 10 a 14, nossos olhos param de enxergar. Aí a gente chama de ultravioleta. O que é ultra? Ultra é acima, então ultravioleta, que é violeta. Escrevi errado, né? Passou do violeta, os nossos olhos perdem a capacidade de enxergar. Depois do ultravioleta, a gente pode citar os raios X. E depois dos raios X, a gente pode citar também os raios gama. Tá? Que são raios ultraenergéticos, com frequência muito grande. E, consequentemente, eles são bem nocivos ao nosso corpo, porque eles são muito pequenininhos. Então, eles podem colidir com uma molécula de DNA e produzir uma célula defeituosa, gerando câncer, por exemplo. Tá? Vou mostrar para vocês como é que funciona
as cores primárias. São as 3 cores, né? Vermelho, verde e azul. Se eu ligar essa lanterninha aqui vermelha, a pessoa enxerga vermelho. Se eu ligar a lanterninha verde, enxerga verde. Para que a gente consiga enxergar uma certa cor, a gente tem que ter essa luz chegando nos nossos olhos, né? Depois eu mostro para vocês como é que funciona. Se eu colocar as 3 cores primárias na mesma intensidade, eu produzo a luz branca, certo? Mas, por exemplo, se eu tiro o vermelho e deixo só verde e azul, eu produzo outra cor, uma cor secundária, chamada ciano. Se eu tiro, por exemplo, o azul, eu produzo outra cor secundária, que é o amarelo. Então, vermelho com verde gera amarelo. E se eu deixar isso aqui, ó, que é o vermelho com azul, eu vou ter o magenta. Se eu tenho a junção de vermelho com o verde, eu produzo a luz amarela. O amarelo é a junção de uma luz vermelho com verde. Verde com azul me dá ciano, azul com vermelho me dá magenta. Ah, isso é rosa-choque, mas a terminologia certa é magenta. E quando eu junto as 3 cores primárias, eu tenho a cor branca. E eu posso brincar aqui, ó. Tá vendo? Se eu mexer na quantidade de vermelho, eu vou obtendo infinitas cores. Eu posso brincar com essas porcentagens e ter cores que eu nem sei o nome, sei lá que cor que é essa aqui, ó. Então, por isso que a gente tem infinitas cores possíveis, 16 bilhões de cores, porque eu tenho muitas combinações possíveis entre essas 3 cores primárias, beleza? E como que eu consigo enxergar isso aqui, né? Como é que funciona a nossa visão? Hoje a gente sabe facilmente como é que funciona a visão do ser humano, né? Ó, olho humano. Basicamente, o olho humano ele é composto dessas. Ah, esse aqui está muito complexo para física. Vamos pegar um mais simples aqui. Ó. O que a gente precisa saber na física sobre o olho humano? Bom, a gente tem a primeira lente do olho humano é a córnea. Essa parte de fora aqui, ó. Foi onde eu fiz a minha cirurgia de visão. Eu usava óculos, né? Eu tinha 2 graus de miopia em cada olho. E eu fiz uma cirurgia que esculpiu uma lente aqui na minha córnea para corrigir meu defeito de visão. Então, quando a luz ela vem no olho, o primeiro lugar onde ela vai sofrer algum desvio é na córnea. Tá? Então, pegar aqui, ó. Raio de luz, o Newton definiu que o raio de luz a gente desenha ele. A gente desenha ele fazendo uma semi-reta orientada. Então, deixa eu pegar, já que o fundo aqui é preto, eu vou fazer com laranja, só para ficar mais evidente, tá? Então, por exemplo, raio de luz vem do Sol para a gente e bate na córnea. Vou pegar 2 raios de luz aqui. Ao bater na córnea, ele sofre um certo desvio e bate no cristalino, que é a segunda lente do olho. Para chegar no cristalino, né, ele tem que passar pela pupila, que é esse buraquinho do olho aqui. Essa pupila lá dilata, aumenta ou diminui e tal, né? Então, vocês já viram seriado que o cara bate uma lanterninha na pupila da pessoa para saber se ela está com um dano neurológico, né? Porque esse movimento da pupila ele é involuntário, tá? Então, por isso que a pessoa pode saber se você teve algum dano cerebral olhando para o movimento da sua pupila. Bom, ao passar pela pupila, a luz sofre o segundo desvio no cristalino, que é mais uma lente. E ela vai ser convergida aqui, ó. O desenho tá ruim, tá? Mas dá para entender. Ela vai ser convergida aqui nessa retina, na parte de trás do olho, que é a chamada retina. Tá? O que é humor vítreo? Humor aquoso? É o líquidozinho que fica dentro do olho que serve para controlar a pressão interna. Tá? Nervo óptico é bom saber, né? Que transforma as informações recebidas pela retina e leva isso para o cérebro. Coroide, mácula,
Esclera não precisa saber, conjuntiva não precisa saber. Tá? O que interessa para a gente? Córnea, primeira lente. A pupila é legal saber porque a pupila ela controla a entrada de luz. Foi até questão do Enem, né, do ano passado, falando da pupila da galera lá de uma tribo que mergulhava e tal, e que a pupila deles fechava e deixava os raios de luz mais paralelos, facilitava a visão deles dentro d'água. Depois a gente pode até pesquisar essa questão aqui. O cristalino, que trabalha fazendo com que a ideia é que a luz, os raios de luz se encontrem em cima da retina mesmo, para que você consiga enxergar. E na retina você tem dois tipos de células, que são os cones e os bastonetes. Então, muito basicamente, os cones, eles percebem cor. E os bastonetes percebem movimento. Tá? Se você não tivesse cone no seu olho, você ia enxergar tudo em preto e branco, mas você ia conseguir enxergar alguma coisa. Se você não tivesse bastonete no seu olho, eu acho que você nem conseguir enxergar movimento direito. Tá? Você ia enxergar tudo meio esquisito, assim, meio parado. Para que os cones funcionem, você precisa de muita luz. Por isso, quando está num ambiente mais escuro, você não enxerga a cor direito. E para os bastonetes funcionarem, você precisa de pouca luz. Isso é evolutivo, né? Quando está no escuro, você quer fugir da presa, você não quer saber de que cor que ela é, tá? Os cones e os bastonetes, eles estão aqui, ó, nessa região do olho, que é a chamada retina, certo? Quando os cones e os bastonetes recebem a luz, eles transformam essa luz em sinais elétricos, né, em impulsos nervosos, e os nervos ópticos levam isso para o cérebro. Não é um nervo óptico, são vários nervos ópticos, tá? Tranquilo? Essa é a ideia da gente enxergar. Como que os gregos antigos achavam que a gente enxergava? Eles achavam que a gente tinha que os nossos olhos emitiam partículas de luz, essas partículas batiam no objeto e deixavam ele visível. Né? Foi um filósofo do Oriente Médio que contestou isso a primeira vez. Ele falou assim, mas quando eu olho para o céu, quando eu vejo a Lua está muito distante. Como que as partículas saem do meu olho, vão até a Lua, batem lá e deixam ela visível para mim e não deixa para outra pessoa? Sei lá. Aí ele começou a tentar entender como funcionava a visão do ser humano. E hoje a gente sabe que para que a gente enxergue algum objeto, a gente tem duas opções. Ou a gente vai ter um objeto que é luminoso, que vai produzir luz, ou a gente vai ter um objeto iluminado. Então, assim, o objeto luminoso, ele pode ser chamado de fonte primária de luz. É uma fonte primária, ele produz luz. E o objeto iluminado é uma fonte secundária de luz. Para que a gente enxergue um objeto iluminado, ele precisa estar na presença de um objeto luminoso. Então, por exemplo, estrelas são objetos luminosos. As principais: lâmpada, LED, telas, né, telas do computador, do celular e afins. E tem até animais, né, que são fontes, a gente fala animais bioluminescentes, tipo vagalume e tal. Esses produzem luz. Então, para que eu enxergue o objeto luminoso, não tem segredo. Se o objeto luminoso emite luz vermelha, eu vou enxergar ele vermelho. Basta eu olhar para ele. Então, imagine o seguinte. Imagine que aqui eu tenha um objeto e esse objeto produz luz. Então, os objetos luminosos, que a gente chama de fonte primária, né? Fonte primária. Eles produzem luz. Então, você tem dois tipos de objeto luminoso. Você pode ter uma fontezinha que a gente chama de fonte pontual, ou seja, ela é pequenininha. Ela pode se chamar de pontual ou puntual, com U. Mas significa o quê? Que ela é muito pequena, ela não tem dimensão a ser considerada. E todos os raios de luz vão sair dessa fonte, desse pontinho.
Então, você pode desenhar quantos raios de luz você quiser, mas todos esses raios de luz vão sair do mesmo lugar. É um pontinho que emite luz. Então, isso aí também ele é muito, fala relativo, né? Porque, por exemplo, uma estrela para a gente é pontual, mas se você for para perto dela, você vai ver que ela é grandona. E tem o que a gente chama de fonte extensa, que é uma estrela, o Sol. Se você olha o Sol de perto, você vê que ele é uma fonte extensa de luz. Então você vai ter vários raios de luz, vou desenhar de outra cor aqui. Você vai ter vários raios de luz saindo dessa fonte extensa em qualquer direção. Inclusive os raios de luz eles podem se cruzar, a gente vai ver daqui a pouquinho por quê, tá? Então você pode desenhar quantos raios de luz você quiser, do jeito que você quiser, cruzando para onde você quiser. E essa fonte a gente chama de fonte extensa. Tá? Então uma estrela, ela pode ser fonte extensa quando você olha ela de perto e pode ser uma fonte pontual quando você olha ela de longe. Então isso é relativo. Mas qual que é o lance? Qual que é a ideia? É que o objeto luminoso, você vai enxergar ele, você vai ver ele da cor da luz que ele emite. Então vemos os objetos luminosos da luz que eles emitem. Então se você tem uma lâmpada verde, você vai ver o objeto verde. Se você tem uma lâmpada amarela, você vai ver ele amarelo. A luz emitida por eles.